torcedores! O programa Maria Chuteira foi escalado para entrar em campo comigo, Milene Oliveira no comando. Vamos aos destaques do programa deste domingo. Vamos ao forrozinho de notícias do futebol, começando pelo Brasileirão Série A. A bola rolou pela 13ª e 14ª rodada. O Palmeiras se manteve na liderança. Já o Fortaleza saiu da lanterninha, mas já retornou para lá. Nos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, 6 times mandantes saíram de campo com a vitória. Fortaleza, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo e América Mineiro. Apenas um visitante aí saiu de campo vencendo, foi o Atlético Paranaense. E no clássico goiano, terminou aí sem gols. Nos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores, Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo venceram. Atlético Mineiro, Corinthians e Fortaleza empataram. Nos jogos de ida das oitavas de final da Sul-Americana, Ceará e São Paulo venceram, Santos empatou, já Internacional e Atlético Goianiense perderam. Na Série C, após o Confiança empatar sem gols com o ABC pela 12ª rodada, venceu o Volta Redonda na 13ª rodada. Também na Série D, após o Lagarto empatar em 1-1 com o Asa pela 11ª rodada, venceu o CSE na 12ª rodada. Na Série D, após o Sergipe vencer por 2-1 o CSE pela 11ª rodada, venceu o Asa na 12ª rodada. Começou Maria Chuteira, puxa o fole, sanfoneiro. Vamos começar o programa falando sobre a Copa do Brasil. A bola rolou pelos jogos de ida das oitavas de final da competição. Nessa fase aí temos 4 clássicos estaduais e 3 confrontos entre os times cariocas e os times mineiros. A bola rolou na quarta-feira, dia 22 de junho, para 5 partidas. No clássico goiano, Atlético Goianiense e Goiás não saíram do empate sem gols. O Bahia, jogando em casa, perdeu de virada para o Atlético Paranaense por 2-1. No clássico cearense, o Fortaleza venceu por 2-0 o Ceará. No clássico paulista, o Corinthians goleou por 4-0 o Santos. E o Atlético Mineiro venceu aí por 2-1 o Flamengo. Na quinta-feira, dia 23 de junho, o meu Fluminense venceu por 2-1 o Cruzeiro. Nos acréscimos do primeiro tempo, o goleiro Fábio acabou colocando a bola para escanteio. E na cobrança, acabou saindo aí o gol de empate do time mineiro, que é ex-clube do Fábio. E o São Paulo venceu por 1-0 o Palmeiras no Clássico Paulista. Encerrando aí agora esses jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O América Mineiro venceu por 3-0 o Botafogo nessa quinta-feira, dia 30 de junho. Vamos conferir os detalhes desses jogos. Lembrando aqui que os jogos de volta acontecerão entre os dias 12 e 14 de julho. A bola rolou também pelos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores. Temos aí 6 brasileiros disputando aí essa fase da competição. Na terça-feira, dia 28 de junho, o Emelec empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro. Emelec, segundo do grupo A. Atlético Mineiro, primeiro do grupo D. O Atlético Paranaense venceu por 2-1 o Libertad. Atlético Paranaense, segundo do grupo B. Libertad, primeiro do grupo B. O Corinthians empatou sem gols com o Boca Juniors. Corinthians, segundo do grupo E. Boca Juniors, primeiro do grupo E. Na quarta-feira, dia 29, o Cerro Porteño perdeu aí por 3-0 para o Palmeiras. Cerro Porteño, segundo do grupo G. Palmeiras, primeiro do grupo A. O Tolima perdeu aí por 1-0 para o Flamengo. Tolima, segundo do grupo D. Flamengo, primeiro do grupo H. O gol da vitória do time carioca foi marcado aí pelo Andréas Pereira. Ele que se despediu aí do Flamengo, marcando aí esse gol. O contrato de empréstimo dele encerrou aí no dia seguinte. E o último jogo foi entre Fortaleza e Estudiantes, na quinta-feira, dia 30 de junho, e eles empataram em 1-1. Fortaleza, segundo colocado do grupo F, e o Estudiantes, primeiro do grupo C. Os jogos de volta acontecerão aí na próxima semana, entre os dias 5 e 7 de julho. Vamos conferir os detalhes desses jogos.
Também teve bola rolando pelos jogos de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Temos aí 5 brasileiros nessa fase da competição. Lembrando aqui que participam o primeiro de cada grupo da Sula contra o terceiro de cada grupo da Libertadores. Nos jogos de ida, os brasileiros jogaram aí como visitantes. Na terça-feira, dia 28, o Colo-Colo venceu por 2-0 o Internacional, primeiro do grupo F, contra o Colo-Colo, terceiro do grupo F. Na quarta-feira, o The Strongest perdeu de virada por 2-1 para o Ceará. Ceará, primeiro do grupo G, com o The Strongest, terceiro do grupo B. O outro jogo aí da quarta-feira, dia 29, foi entre o Deportivo Táchira e Santos, e eles empataram em 1-1. Santos, primeiro do grupo C, Deportivo, terceiro do grupo A. O gol do Deportivo foi contra. Na quinta-feira, dia 30 de junho, tivemos aí mais 2 brasileiros em campo. A Universidade Católica perdeu por 4-2 para o São Paulo, primeiro do grupo D, contra a Universidade, terceiro do grupo H. O São Paulo aí que teve que jogar o segundo tempo com 3 jogadores a menos. E o último jogo foi o Atlético Goianiense jogando aí fora de casa contra o Olímpia. Perdeu por 2-0. Atlético Goianiense, primeiro do grupo F. Olímpia, terceiro do grupo G. Eles voltam a entrar em campo agora na próxima semana, entre os dias 5 e 7 de julho. Lembrando aqui que tanto nas oitavas de final da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, não tem mais o critério de gols marcados fora de casa. Acabou aí em empate no agregado. Vai para os pênaltis a disputa das vagas para as quartas de final. Vamos conferir os detalhes desses jogos. Hora de falar do campeonato mais amado do Brasil, o Brasileirão Série A. A bola rolou no final de semana retrasado pela 13ª rodada. Venceram aí 8 times e tivemos 2 empates. Cuiabá e Ceará não saíram do empate sem gols. Já Santos e Bragantino empataram em 2-2. O Peixe abriu 2-0 de vantagem e acabou tomando 2 gols do Braga. Vamos às vitórias agora. Venceram aí os 3 Atléticos, Mineiro, Paranaense e Goianiense. Venceu também Corinthians, Botafogo, o meu Fluminense e o Palmeiras. Vamos destacar as vitórias agora. O Atlético Mineiro venceu aí por 2-0 o Flamengo. Eles se enfrentariam durante a semana pela Copa do Brasil. O Corinthians venceu por 1-0 o Goiás. O Atlético Paranaense venceu aí por 1-0 o Coritiba fora de casa. O Botafogo venceu por 3-2 o Internacional fora de casa e de virada. O Fortaleza venceu por 1-0 o América Mineiro. Conseguiu aí sair da lanterna da competição com essa vitória. Quem mais venceu aí? O Atlético Goianiense venceu por 3-1 de virada o Juventude. O meu Fluminense venceu aí por 2-0 o Avaí. E quem venceu mais foi o Palmeiras, que venceu de virada e fora de casa o São Paulo por 2-1. O São Paulo vencia até os 45 minutos do segundo tempo. Mas nos acréscimos, o Palmeiras conseguiu empatar o jogo e virar, vencendo aí o Clássico Paulista. Eles se enfrentariam durante a semana pela Copa do Brasil. Vamos conferir aí os detalhes desses jogos. No final de semana passado, a bola rolou pela 14ª rodada do Brasileirão Série A. Tivemos aí 6 times que saíram de campo com a vitória e 4 empates. Empataram sem gols, Corinthians e Santos, e São Paulo e Juventude empataram em 1-1, Ceará e Atlético Goianiense e empataram em 2-2, Avaí e Palmeiras. Vamos às vitórias agora. Venceram o Internacional, Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético Mineiro, o meu Fluminense e também o Goiás. Vamos destacar as vitórias. O Internacional venceu aí por 3-0 o Coritiba, o Atlético Paranaense venceu por 4-2 o Bragantino. O Flamengo venceu aí por 3-0 o América Mineiro. O Atlético Mineiro venceu de virada por 3-2 o Fortaleza. O Fortaleza que abriu aí 2-0 de vantagem e acabou tomando 3 gols do Galo. O meu Fluminense venceu aí o Botafogo por 1-0 no Clássico Carioca fora de casa. O clube foi o único time visitante que venceu aí nessa rodada. E o Goiás venceu por 1-0 o Cuiabá. Vamos conferir os detalhes desses jogos, mas antes, o Palmeiras se manteve aí na liderança do Brasileirão, indo a 29 pontos. Já o Juventude tinha terminado aí na lanterna da competição, na 13ª rodada, mas o Fortaleza retornou aí para a 20ª colocação com 10 pontos. E o Juventude, 19º lugar,
com 11 pontos. Vamos conferir os detalhes desses jogos. Hora de falar do nosso único representante sergipano na Série C, o Confiança, que entrou em campo aí pela 12ª rodada, no sábado, dia 25 de junho, no Frasqueirão, às 5 horas, contra o ABC, e eles empataram sem gols. Com esse empate aí, o time sergipano seguiu na zona de rebaixamento, 18º lugar, indo aí a 11 pontos. Entrevistamos na coletiva de imprensa o novo técnico do Confiança, o Vinícius Eutrópio, falando aí sobre esse jogo, esse empate fora de casa na competição. Vamos conferir. Milena Oliveira, do programa Maria Chuteira. Vinícius Eutrópio, o Confiança fez um bom primeiro tempo. Foi o único time que finalizou. O ABC não chegou ao gol, pois o time sergipano conseguiu fazer uma boa marcação. No segundo tempo, o ABC até saiu mais para o jogo. O goleiro Everton trabalhou, mas o placar não saiu do 0-0. Como você avalia a melhora de desempenho da equipe sergipana no seu primeiro jogo no comando? A primeira coisa para ter a melhora é a coragem dos jogadores, a atitude, né? E eles também elevar, como eu disse anteriormente, o nível competitivo. Acreditar no trabalho, acreditar na estratégia de jogo, foi uma estratégia bem definida. Sabíamos que enfrentar um adversário com uma torcida, estádio cheio, mas os jogadores tiveram tranquilidade. Prova disso, como você disse, primeiro tempo, né? Foi um primeiro tempo basicamente nós dominamos, e no segundo era natural que o ABC saísse mais. E também era natural que houvesse um pouco mais de espaço, mas não corremos risco durante o jogo todo. Eu acho que foi um ponto muito importante nesse sentido. Ontem, sábado, dia 2 de julho, o Confiança recebeu na Arena Batistão, às 6 horas, o Volta Redonda pela 13ª rodada da Série C. Vamos conferir como foi esse jogo. E o Confiança volta a entrar em campo agora no próximo sábado, dia 9 de julho, às 7 horas, no Curuzu, contra o Paysandu, pela 14ª rodada da Série C. Hora de falar dos nossos dois representantes sergipanos na Série D, Sergipe e Lagarto. Eles entraram em campo pela 11ª rodada no final de semana passado. No sábado, dia 25 de junho, às 4 horas, no Batistão, o Sergipe recebeu o CSE e venceu por 2-1, conquistando sua segunda vitória na competição. No primeiro lance do jogo, no primeiro minuto, o Janelson tentou repor a bola de cabeça para o goleiro do time do CSE, mas acabou aí marcando contra para o time do Sergipe. Mas o jogador Alan James deu aquela corridinha tentando tocar na bola, e o juiz perguntou para ele se ele tinha tocado ou não. Ele disse que tocou, e aí a arbitragem deu gol para o Alan James, e aos 15 minutos ele balançou a rede mais uma vez, de pênalti dessa vez, marcando aí o segundo gol dele e o segundo gol do Sergipe. Mas nos acréscimos do primeiro tempo, Júnior Timbó, também de pênalti, diminuiu o placar aí para o time alagoano. No primeiro tempo, o Sergipe começou melhor, teve as melhores chances, já o CSE aí não chegou com perigo, teve aí essa chance na cobrança de pênalti para conseguir aí balançar a rede. Já no segundo tempo, o CSE pressionou o time sergipano, que soube sofrer para garantir aí essa vitória em cima do time alagoano. O goleiro Dida fez gol às defesas aí, garantindo mais uma vitória na competição, a segunda vitória, e mantendo aquela chama acesa ainda, que dá para o Sergipe conseguir entrar na zona de classificação e se classificar aí para a próxima fase da Série D. Com essa vitória aí, o time sergipano terminou a rodada no 6º lugar, indo a 12 pontos, 3 pontos aí atrás do time que está no 4º lugar na zona de classificação do grupo 4 da Série D. Tem que vencer aí pelo menos 2 partidas e torcer contra os adversários para conseguir entrar na zona de classificação da competição. Boa sorte a Sergipe. Já o Lagarto entrou em campo no domingo, dia 26 de junho, às 4 horas, no Municipal Arapiraca, contra o Asa. No duelo aí entre o líder e o vice-líder do grupo 4 da Série D, eles disputavam aí a liderança do grupo e também aumentar a distância da pontuação do primeiro colocado para o segundo colocado, e até esse momento aí
era de 1 ponto e permaneceu de 1 ponto, pois eles empataram aí em 1-1. Os gols saíram no primeiro tempo. O Lucas entrada da área abriu o placar para o time sergipano e 12 minutos depois o Hermínio empatou para o time alagoano. Bom, no primeiro tempo aí, até sair o gol do time sergipano, o Asa não tinha conseguido finalizar nenhuma vez, diferente do Lagarto, que já tinha conseguido aí arriscar em alguns lances. Após sofrer o gol, o Asa buscou e conseguiu aí empatar a partida. Já no segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, né? Continuou sendo um jogo bastante equilibrado e as duas equipes aí conseguiram criar mais em lances de bola parada. Com esse empate aí, o Lagarto seguiu no segundo lugar, indo a 18 pontos, e o Asa seguiu aí em primeiro lugar, indo a 19 pontos. Ontem, sábado, dia 2 de julho, o Lagarto foi enfrentar no Juca Sampaio às 7 horas o CSE pela 12ª rodada da Série D. Vamos conferir como foi esse jogo. Já o Sergipe entrou em campo neste domingo, dia 3 de julho, às 4 horas, na Arena Batistão, contra o Asa, líder do Grupo 4 da Série D, pela 12ª rodada. E a gente estava lá na Arena Batistão cobrindo esse jogo e vocês vão conferir agora como foi. Roda o VT. No primeiro tempo, o Asa não chegou com tanto perigo ao gol. Nas duas únicas finalizações, o goleiro Dida ficou com a bola. Já o Sergipe aí fez um primeiro tempo muito melhor, buscou mais o gol. O Paulinho Simeonato foi quem mais finalizou e conseguiu aí abrir o placar para o time sergipano aos 44 minutos do primeiro tempo.
Dida trabalhou bem mais, fazendo grandes defesas. O Asa buscou aí o gol de empate, mas quem conseguiu balançar a rede foi o time sergipano, com o Alan James aos 15 minutos do segundo tempo. Os dois times ainda tiveram chances aí em cobranças de falta, mas o Sergipe conseguiu aí segurar o placar e conquistou sua terceira vitória na Série D. Alan James, Milene Oliveira, do programa Maria Chuteira. O Asa fez um segundo tempo aí pressionando o Sergipe. E o goleiro Dida, que não tinha trabalhado quase nada no primeiro tempo, fez aí boas defesas, segurando o placar. Estava em 1-0 e o Sergipe conseguiu aí ampliar o placar com o seu gol num rebote ali que você aproveitou para poder balançar a rede. Uma vitória importante aí para o Sergipe, que está procurando chegar na zona de classificação para conseguir se classificar pela próxima fase da competição. Eu gostaria que você falasse da importância desse teu gol nessa caminhada aí para conseguir entrar na zona de classificação do grupo 4 da Série D. Gol é sempre muito importante, né? A gente sabe que o ataque se forma junto com a defesa. O Dida é um belo goleiro, sempre nos passou confiança. Isso faz com que a gente lá da frente finalize mais e faça gols. Então, fui feliz ali naquela bola, naquela jogada do Paulinho. E para tirar mais a pressão do Asa, eu finalizei, fiz o gol e eles acabaram baixando porque a gente continuou jogando. Obrigada. Paulinho Simeonato, mais um jogo do Sergipe com você aí sendo decisivo, marcando o gol. Só que no primeiro tempo, em alguns lances, antes de você conseguir marcar aí o gol aos 44 minutos do primeiro tempo, você desperdiçou algumas chances, mas conseguiu aí se redimir balançando a rede. No segundo tempo também você teve aí outras oportunidades, mas acabou desperdiçando também. Mas o Sergipe aí conseguiu ampliar o placar e sair de campo mais uma vez com a vitória, terceira vitória aí na Série D, tendo chance ainda de entrar na zona de classificação e está brigando aí por essa vaguinha. Gostaria que você falasse do teu gol e como você avalia essa vitória em casa, onde a torcida no final do jogo gritou: "Eu acredito em vocês". Feliz pelo gol, acho que foi uma vitória importante para deixar a gente vivo no campeonato. A gente vem lutando bastante aí para buscar essa classificação. A gente sabe da dificuldade que é jogar contra o Asa, uma equipe que é vice-campeã lagoana, então feliz pela vitória e continuar trabalhando. Temos mais 2 jogos aí para vencer e classificar nosso time para buscar o nosso acesso. Lagarto e Sergipe voltam a entrar em campo agora no próximo sábado, dia 9 de julho, às 3 horas no Barretão. O Lagarto vai receber o Atlético de Alagoinhas. Já às 6 horas no Adalto Moraes, o Sergipe vai enfrentar a Juazeirense pela 13ª rodada da Série D. É nesse clima de forró, com muito futebol, que a gente encerra o Maria Chuteira deste domingo. A gente volta a se encontrar daqui a 15 dias. Até lá, é só acompanhar o programa nas redes sociais. Instagram, @Programa Maria Chuteira e facebook.com/Programa Maria Chuteira para acompanhar as entrevistas, a cobertura dos jogos. Tchau, tchau, torcedores! Cadê o forró? Já é mês de junho, quero um xodó, não quero ficar maluco. Só se for doida de amor, cadê o forró? Quero areia fivela. Sozinho não, é melhor dançar com ela. Bem agarradinho, dando um beijinho. Mas tá faltando um sanfoneiro para ficar tocando e ajudar esse sujeito a desencalhar e mostrar seu molejo. Oh, puxo fora, sanfoneiro, puxo fora, sanfoneiro, e a menina quer dançar, e o menino quer dar beijo. Oh, puxo fora, sanfoneiro, puxo fora, sanfoneiro, pra galera forrosear durante o show inteiro. Puxo fora, sanfoneiro, puxo fora, sanfoneiro, e comece a cantar para animar esses festejos. Puxe o fole, sanfoneiro, oh, puxe o fole, sanfoneiro, para o casal se apaixonar e pra ninguém ficar de escanteio. Puxe o fole, sanfoneiro.